Capítulo de número 2 da carta que Paulo escreve aos Colossenses, e a gente vai dar seguimento à nossa série de exposições do Novo Testamento. Temos um casal, como é o nome dela? Marte e Suzane, amém. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa, para a glória de Deus. A gente está fazendo uma série de exposições de escrituras e hoje a gente está na carta aos Colossenses. A gente vem expondo várias cartas aí. Pega uma água para mim, amor. E hoje a gente se encontra no capítulo 2 de Colossenses e a gente vai fazer uma breve contextualização do dia que a gente está, para a gente seguir com as exposições. Antes, irmãos, vamos em oração a Deus mais uma vez, pedir a Deus que Ele fale conosco, pedir a Deus para que as Escrituras saltem aos nossos corações e Deus fale conosco mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um domingo na Tua presença. Senhor, nós louvamos o Teu nome porque Tu és bom, Pai. E os frutos da Tua misericórdia e bondade são evidentes, Senhor, na Tua igreja. Obrigado, Senhor, pelas poucas pessoas que aqui se encontram. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade para conosco. Nós somos falhos, Pai, pecadores, Senhor, errantes. Mas o Senhor é rico em misericórdia. Senhor, vem essa manhã falar conosco através da Tua palavra, Pai. Toca em nossos corações, alerta-nos em relação à Tua verdade. Não deixe, Senhor, que nós venhamos a ser levados por ventos de doutrinas, mas que antes, Senhor, a Tua verdade venha a ser ratificada, Senhor, em nossos corações essa manhã. Edifica nossas vidas, Senhor, na Tua palavra, não há outro caminho. Não há mais, Senhor, o que fazer senão pregar a Tua palavra e a Tua verdade, Pai. Essa é a nossa incumbência, Senhor, ajuda-nos a cumpri-la. Ajuda-nos, Senhor, a estar contigo em meio à Tua pregação. Ajuda-nos, Senhor. Essa manhã, Senhor, seja glorificado o Teu nome nesse lugar e edificada a Tua igreja. Para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Irmãos, capítulo de número 2. Eu pedi para abrir aí, mas não abri aqui, né? Daí é fácil. Aí. Colossenses, capítulo de número 2. Antes de a gente iniciar a exposição, vamos dar uma relembrada do que a gente viu no capítulo de número 1. Né? Eu até pensei em trazer os slides aqui do culto passado, mas eu me esqueci. Então, deixa passar. Paulo vai escrever essa carta aos Colossenses, irmãos, no capítulo de número 1, visto que ele recebe uma visita de um irmão chamado Epáfras, a respeito da condição da igreja de Colosso, que era uma cidade um pouco sem muita relevância naquela época, ficava perto de Laodiceia, a cento e poucos quilômetros lá de Éfeso, né, que era uma cidade portuária, na parte mais baixa da Ásia. Mas Paulo vai escrever aos irmãos, a gente vai ver que mesmo sendo uma igreja pequena, de uma cidade sem muita relevância, era uma igreja extremamente fiel a Deus. Uma igreja muito fiel a Deus. Claro, com problemas, né? Todas as igrejas aqui têm um problema ou outro, mas era uma igreja de se admirar, visto a sua fidelidade, meio tendo tantos problemas, né? A cidade de Colosso, ela foi destruída pelo terremoto lá no ano 17 depois de Cristo, se não me engano. E ao contrário de Laodiceia, que a gente viu aqui, quando a gente expôs na exposição das 7 igrejas da Ásia, eles não tiveram a ajuda de César para reconstruir a cidade. Então, ficou bem complicada a situação lá. Uma igreja fraca, né? Perdão, uma igreja não, uma cidade fraca, sem muita relevância, ainda que com uma igreja triunfante naquele lugar. Paulo escreve o capítulo de número 1 da carta aos Colossenses, sem se reter muito na introdução, trazendo alguns pontos muito interessantes, visto que ele vai dar graças a Deus, porque encontrou nos irmãos ali pelo menos 3 aspectos essenciais da fé cristã. E ele diz lá no verso 4 do capítulo 1, que damos graças a Deus, ao nosso Pai, desde que ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo, do vosso amor que tende para com os irmãos e da causa da esperança que está em vós. E é interessante porque fé, amor e esperança é exatamente os atributos
do cristão que Paulo vai ressaltar lá no capítulo 13 de 1 Coríntios. E Paulo vai falar muito sobre o amor e no final ele fala assim, ó, portanto permanece esses três, que é a fé, o amor e a esperança. Paulo está meio que confirmando a cristandade dos irmãos, dizendo assim, olha irmãos, eu dou graças a Deus porque vocês são crentes de verdade. Porque aí tem cristão mesmo, né? Paulo vai falar um pouquinho sobre a conversão ali, porque é interessante que ele fala no início da carta, no capítulo, que ele fala assim, esses frutos que vocês produzem, lá no verso de número 4 ele diz isso, que vem produzindo e crescendo como no mundo todo, né? Ele usa uma hipérbole aqui, fugiu a palavra, um exagero, né? Não é que era no mundo todo, mas pelo menos no mundo conhecido, para dizer que eles produziam fruto, e isso aconteceu desde o dia em que eles ouviram e entenderam a graça da verdade de Deus. E a gente trabalhou aqui sobre o aspecto racional da conversão, né? Porque ainda domingo passado eu falei aos irmãos que é muito importante nós buscarmos experiências com Deus em secreto, sentir, e eu digo de experiências sobrenaturais mesmo, né? Até que pode parecer um pouco estranho para uma igreja reformada, mas é importante sim, irmãos. Mas a conversão ela não se dá por um tipo de experiência, ela se dá pelo entendimento. A conversão ela é racional. É quando você ouve e você entende o Evangelho, né? A gente lembra, por exemplo, a gente expôs aqui a carta aos Efésios e a carta aos Filipenses, e a igreja de Filipe nasceu lá em Atos capítulo 16, quando Paulo vem, prega algumas mulheres que estavam no rio, e entre elas estava Lídia, e a Bíblia diz que Deus abriu o entendimento de Lídia para que ela compreendesse as palavras de Paulo, e aí Lídia abriu a casa dela e ali começou a igreja de Filipos, na casa de Lídia. Então é uma relação de entendimento, como o capítulo 12 de Romanos, verso 2 vai dizer, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pelo poder da renovação de vossa mente, a palavra grega chamada metanoia, que é uma mudança de sentido, mudança de orientação. E Paulo no capítulo 1 vai dizer assim, eu me alegro, irmãos, porque vocês produzem fruto de fé, amor e esperança desde o dia em que vocês entenderam o Evangelho. Entenderam. Um processo racional. E a gente já vai entender um pouquinho mais por que Paulo está batendo tanto nessa tecla do entendimento, agora no capítulo de número 2. Mas ainda no capítulo de número 1, ele vai rogar e orar para que os irmãos sejam completos e transbordem em pleno conhecimento da vontade de Deus e sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de forma digna do Senhor para o seu inteiro agrado. Aí a gente entra num ponto principal aqui, que é difícil agradar a Deus sem entender das Escrituras. Porque se a gente pensa de uma maneira lógica, né? Como que você agrada uma pessoa que você não sabe, se tu não sabe o que ela gosta? Como que você agrada uma pessoa que não sabe, se tu não sabe o que ela gosta, né? É a passagem. Puxa, perdi a palavra. Hoje eu estou complicado com as palavras. Mas é o que aconteceu com aquele rapaz quando ele foi segurar a Arca da Aliança. Davi chega no reinado, vai em busca da Arca da Aliança, e quando ele traz a Arca da Aliança numa carroça de boi, que não era para ser assim, era para ser carregada pelos sacerdotes e levitas, a carroça balança, a aliança vai cair, o rapaz vai colocar a mão na aliança e morre. A intenção dele era muito boa, só que ele fez da forma errada. Então as intenções nem sempre são o suficiente. Porque existe uma forma certa de se agradar a Deus, e a Bíblia diz que sem conhecer das Escrituras não tem como. É o que Paulo vai dizer aqui, olha, vocês devem crescer em entendimento, porque isso gera agrado a Deus. E por último, Paulo vai ressaltar, lá no capítulo 1, um poema. Alguns teólogos consideram isso uma canção ou um poema da igreja primitiva, mas do verso 14 ao verso 18, né? Do verso 15 ao verso 18, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Paulo usa uma linguagem mais poética, e por isso que alguns teólogos dizem que isso, juntamente com Filipenses, do capítulo 2, do verso 5 ao 11, se eu não me engano, é uma canção, né? Por mais que seja, Paulo vai trazer o Cristo para o centro do conhecimento bíblico aqui. E é como se Paulo estivesse dizendo assim, ó irmãos,
vocês devem crescer em verdade e entendimento, até porque vocês se converteram quando vocês entenderam. E dessa verdade, Cristo é o centro. Paulo vem argumentando nesse sentido, e agora a gente entra no capítulo de número 2, a gente vai em leitura para poder iniciar o sermão. Capítulo de número 2, verso 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento são ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me, verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça, do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce e procede de Deus. Se morrerdes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos de doutrinas de homens? Pois que todas as coisas com o uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Amém, irmãos? É um capítulo um pouquinho mais longo, né? A gente vem expondo cartas aí com quantidade um pouco menor de versos, apesar de que, quando a gente estava expondo Atos aqui, a gente pegava capítulo aí de 60 versículos e ficava uns 10 minutos lendo o texto, né? Mas é isso mesmo, irmãos, a gente vai tentar expor aqui, pelo menos o mais profundo que a gente conseguir do texto bíblico, né? É o que eu sempre falo. Talvez a gente não consiga, como um ser falho e limitado, dizer tudo o que o texto quer dizer, né? Mas a gente nunca vai falar o que ele não diz. A pregação bíblica tem que ser fiel às Escrituras, irmãos. A gente não pode passar do que o texto diz. Irmãos, o que Paulo está fazendo aqui no primeiro e no segundo capítulo, pelo menos, da carta aos Colossenses, de forma bem mais evidente no capítulo de número 2,
é tomando uma postura mais apologética, né? Aos irmãos que não entendem o sentido da palavra, apologética é um dos temas da teologia sistemática. Significa defesa da fé. É quando eu me coloco de uma forma que eu vou defender a fé. E Paulo assume no capítulo de número 2 uma postura mais apologética, para defender ataques que a igreja de Colosso vinha sofrendo. Então eu disse aqui no começo que a igreja de Colosso era uma igreja extremamente fiel, né? Em amor, em fé, em esperança, mas tinha problemas também. Lá em Colossos, permeava uma coisa que os teólogos chamam como heresia de Colossos, porque não tem muito como saber, irmãos, que tipo de problema teológico tinha lá, visto que era uma misturança de coisa, sabe? Aí a gente tinha pelo menos... A gente procura ver as respostas de Paulo do texto e entender o que ele está combatendo, não é mesmo? Uma das coisas mais claras era o legalismo judaico que Paulo combatia aqui. Que eram os irmãos judaizantes, que Paulo combate em várias cartas que ele escreve. Por exemplo, a carta aos Gálatas, que a gente pode dizer que é o ápice da defesa e da luta contra o judaísmo, onde Paulo vai falar a respeito das datas, das épocas, vai falar a respeito da circuncisão, e vai dizer, irmãos, isso não tem valor algum. Lá no capítulo de número 2 de Efésios, o que Paulo fala? O muro que separava foi derrubado por Cristo, e agora de dois povos, Cristo fez um só. Finalzinho do capítulo 2 de Efésios. E trouxe para perto os que estavam próximos, os judeus, e os que estavam longe, que eram os gentios, e criou um novo povo chamado igreja. De forma que não existe mais esses rudimentos de eu botar uma arca da aliança na igreja porque representa algum valor. Isso não tem valor nenhum. Paulo vai dizer que nasce um novo povo, tocar um chofar, um negócio assim no culto, né? Enfim. Existe um novo povo chamado igreja. E Paulo vai combater esses judaizantes que também estão presentes aqui na igreja de Colosso. Ao seguir do texto a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Só que existiam outros problemas lá, irmãos, que a gente subentende do texto, que pelo menos era o gnosticismo, que foi uma das primeiras seitas que a igreja teve que combater, os pais da igreja tiveram que combater. Os apóstolos não combateram diretamente o gnosticismo, porque ele veio a se organizar como seita mesmo, lá no século II. Então no século I a gente vai ver fragmentos dessa ideologia, dessas ideias gnósticas, mas ainda não estava organizado realmente, né? Ainda assim, Paulo combate isso nas suas cartas. O que era o gnosticismo? Resumindo assim, bem resumido, né? Então, a palavra gnosticismo tem como, no início da palavra, a gnose, né? A gnose no grego que significa conhecimento. Os gnósticos diziam o seguinte, olha, a revelação completa de Deus, ela não foi dada ainda. Ela não foi dada. A verdade é que para vocês conhecerem Deus por completo, vocês precisam entrar numa gnose, num estado de gnose, né? Num estado de transe, para ter essa elevação espiritual e chegar ao conhecimento pleno de Deus. Paulo vai combater isso aqui, porque ele vai dizer, ele até usava uma palavra que era pleroma, que significa plenitude do conhecimento. E aí Paulo um pouquinho mais para frente vai falar assim, olha irmãos, a plenitude é Cristo Jesus, mas a gente vai chegar lá. E tinha os neoplatonistas também, os dualistas, enfim, as caracterizações são muitas, né? Mas daí era o pessoalzinho que dizia assim, olha, isso vem de Platão, mas daí vira neoplatonismo porque dentro da igreja ele muda um pouco a cara, né? Então Platão vai dizer assim, tudo que fica no campo das ideias é perfeito e tudo que é material é impuro, é imperfeito. Quando isso entra para dentro da igreja, vai dizer assim, tudo que é matéria é intrinsecamente impuro. Mas tudo que é espiritual é bom. Só que daí causa um problema gigantesco na igreja, porque Deus virou matéria. Porque Deus encarna na terra e isso aí não faz sentido. E o pessoal começou a dizer assim, não, Cristo era só uma ideia. Lá no 2º século, Cristo já não era mais uma pessoa de fato, né? Então era um grande problema para o gnosticismo presente na igreja na época. Pelo menos essas três são algumas seitas e alguns problemas que Paulo vai combater aqui, que era um misto, né, de heresias. Mas vamos à exposição do texto verso a verso. Paulo vai dizer aos irmãos que realmente sofre por esses irmãos em oração,
e ora para que eles sejam fortes em convicção e entendimento. E agora a gente entende um pouco melhor por que Paulo está batendo tanto na tecla do entendimento aqui. A igreja está sendo atacada por tudo quanto é lado, de vãs filosofias, como Paulo vai falar mais à frente. E Paulo vai dizer assim, irmãos, vocês precisam ser fortes em convicção, em entendimento, e lembrar que vocês passaram a produzir fruto de fé, de amor e esperança, quando vocês entenderam o Evangelho. Entenderam o Evangelho. Isso vai ser um processo que muda a mente de vocês, e o combate vai ser aí. E é interessante que no verso número 4, Paulo vai dizer assim, ó, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Ele começa, né? Aqui Paulo assume uma postura de apologeta e vai dizer assim, irmãos, eu estou falando isso aqui, tudo que eu estou falando até agora, desde o capítulo de número 1, da centralidade de Cristo na vida de vocês, do entendimento, por rogar entendimento espiritual, para que vocês entendam o Evangelho, ele seja o centro das vossas vidas, é porque eu não quero que vocês sejam enganados. Eu não quero que vocês sejam enganados. O motivo de eu estar escrevendo isso é porque eu não quero que vocês sejam ludibriados, enganados por falsos profetas. Irmãos, uma coisa que a gente tem que entender é que existem posturas diferentes das Escrituras, quando a gente trata de pessoas falhas e pecadoras como nós. A gente tem a caracterização disso com Jesus, permeando entre as prostitutas, entre os leprosos, entre os doentes, os pobres, e outra postura totalmente diferente da Bíblia em relação a falsos doutores e falsos profetas. Porque ao mesmo tempo que Jesus se compadecia das pessoas em fragilidade, pecadoras, quando ele via os fariseus com a sua hipocrisia, ele fala assim, ó, vocês são como sepulcros caiados, que por fora tão bonitinho, mas por dentro são podres. Paulo, quando vai falar desses camaradas assim, ele diz assim, ó, vocês são inimigos da cruz de Cristo. Os apóstolos e o próprio Cristo não têm dó, irmãos, de quem falsifica as Escrituras em pretexto de se engrandecer, em pretexto de, criar, juntar dinheiro e todos esses problemas que a gente vê no evangelicalismo hoje em dia, né? A Bíblia tem uma postura extremamente rígida quanto a falso ensino. E cabe à igreja também não tolerar esse tipo de coisa. E Paulo vai dizer assim, assim vos digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. E é interessante que o que Paulo vai fazer no verso de número 6 é uma coisa bem diferente, irmãos. Porque se você pega qualquer livro teológico de apologética, onde ele vai lhe ensinar a defender pontos cruciais da fé, e aí é extremamente importante para a igreja, porque Pedro diz na primeira carta pastoral deles assim, ó, vocês têm que estar aptos a defender aquilo que vocês acreditam. Aptos, prontos. Mas qualquer livro apologético, você vai ter pontos cruciais da fé, messianidade de Cristo, divindade de Jesus. Se alguns da seita dos testemunhos de Jeová botar vocês contra a parede e dizer assim, não, Jesus não é Deus, e aí você sabe se defender? Você sabe argumentar a favor da divindade do seu Cristo? Pontos cruciais da fé, salvação pela graça. Aí vai vir os camaradas dizendo assim, não, para se salvar você tem que fazer isso, aquilo, você galga um caminho. E aí você tem que defender isso, você vai saber? Então os livros realmente ajudam, só que diferente dos livros que tratam de pontos cruciais, a forma como Paulo vai assumir uma postura apologética aqui é bem diferente. Bem diferente não, pelo menos vai iniciar de uma forma bem diferente. Porque ele vai dizer no verso 6 assim, ó, ora, como recebestes a Cristo, Jesus, o Senhor, assim andai nele. O que Paulo está lembrando os irmãos aqui, nós nessa manhã, antes de falar a respeito de verdades do Evangelho e defender a fé, visto essas heresias que permeavam a igreja de Colosso, é dizer assim, irmãos, se vocês receberam a Cristo Jesus, vocês precisam andar nele. Porque Cristo, conforme Mateus 7, não é só uma porta, é um caminho. O que o próprio Jesus fala lá em Mateus 7,13?
Ele fala assim, ó, entrai pela porta estreita, porta. Porque larga é a porta que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos são. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que entram por ela. O que Paulo está lembrando os irmãos antes de assumir qualquer tipo de postura apologética aqui é dizer o seguinte, irmãos, se vocês confessaram a Cristo, é necessário que vocês andem nele. Porque a conversão não se dá assim. Paulo já trabalhou sobre a conversão no capítulo de número 1, dizendo que é uma mudança de entendimento. E aí os irmãos vão estereotipar a conversão, dizendo assim, uma vez na minha vida, como diz Paul Washer, eu fui em frente no apelo da igreja, fiz uma oração e disse assim, ó, eu aceito Jesus na minha vida. Primeiro já é um problema, porque ninguém aceita Jesus como Senhor. Aceitando você ou não, Ele é Senhor da sua vida. Então vamos para um termo melhor? A pessoa vem lá e diz assim, ó, eu confesso Jesus como Senhor da minha vida. Aí o termo ficou melhor, né? Aí beleza, faz uma oração, uma imposição de mãos e tô crente, tô salvo. Passei pela porta, agora eu tô legal. Mas o problema é que tem um caminho para trilhar. Tem um caminho. E antes de querer defender qualquer aspecto da fé, Paulo vai dizer assim, olha irmãos, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, andai nele. Andai. Lembra de andar nele. No verso de número 7, Paulo vai tipificar isso aqui de uma maneira diferente, dizendo assim, ó, porque nele vocês estão radicados. Talvez em algumas traduções esteja enraizados, né? Radicados e edificados. Porque uma coisa leva a outra. Radicado significa criar raízes. Ele vai usar a figura de uma árvore, de uma planta, que cria raízes. Logo edificado, porque aquilo que está fundamentado em Cristo, edifica, cresce, frutifica, persevera, triunfa. Radicados e edificados e confirmados na fé. Tal como vocês foram instruídos, crescendo em ações de graça, diz ele no verso 7. Vai caracterizar o verdadeiro cristão, aquele camarada que fundamentou em Cristo, e se fundamentou em Cristo Jesus a sua vida, aí logo ele edifica. Se ele entrou pela porta de fato, e não se engane, porta não é uma oração num apelo, num culto evangelístico, onde você faz uma oração uma vez na vida, e aí você recebe Cristo e daí nunca mais. A porta que você adentra na vida em Cristo Jesus, ela consequentemente e inevitavelmente segue por um caminho. Logo, a gente interpreta isso como raízes que frutificam ou como fundamento que gera um edifício. Fundamento que gera um edifício. Exatamente isso. O próprio salmista Davi vai falar sobre isso, que Cristo era a pedra de esquina. A pedra de esquina. A pedra de esquina angular, ela era a primeira pedra nas antigas construções colocadas como fundamento. Cristo ficava ali, depois toda a casa era construída sobre aquela pedra. Cristo vai ser o fundamento, então, da forma como vocês foram ratificados, enraizados em Cristo e edificados. Porque uma coisa vai levar a outra. Porque o Evangelho de Cristo Jesus não é apenas uma porta, é um caminho a se trilhar. E é interessante que Paulo vai introduzir um argumento apologético agora das Escrituras, falando assim para os irmãos. Antes de eu falar de qualquer coisa da fé de vocês, lembrem que vocês têm que andar conforme aquilo que vocês confessam. E agora sim, no verso de número 8, ele vai adentrar o tema principal dessa manhã, que é a verdade das Escrituras, que é a apologética, é combater falsas heresias, falsos ensinos de morte, ensinos malditos. Paulo no verso de número 8 vai dizer assim, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua vã filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A palavra enredar aqui, irmãos, lembra rede. Quando você enreda, é a mesma coisa quando você faz com os peixes, quando joga a tarrafa, né? Meu sonho é aprender a tarrafiar, né, cara? Mas eu já tentei uma vez assim, nem na água acertei, vocês têm uma ideia. É ruim, mas quando o camarada lá vai,
o senhorzinho lá que sabe do que está fazendo, ele joga a tarrafa, fica aquele zero na água mais linda, né? Ele enreda os peixes porque ele prende os peixes por todos os lados. Essa é a ideia. E é assim que funciona uma falácia. É assim que funciona uma falácia dentro da igreja, né? Acho que um dos termos bem apropriados para falácia é uma mentira que se parece verdade. Ela é sutil. Ela é uma falácia. E Paulo vai dizer que esse tipo de coisa enreda os irmãos. Os irmãos começam a habitar em meio a templos hereges, a pseudo-igrejas, e em algum momento eles se veem sem saídas. Eu falava com a Jéssica isso essa semana, que a gente sabe que existem certas heresias, irmãos, que são sutis e requerem um conhecimento um pouquinho mais profundo das Escrituras para lidar. Mas existem certas heresias que atacam de forma direta e escancarada a verdade, o Evangelho, e mesmo assim os irmãos ficam ali, enredados, porque eles não conseguem achar refúgio de lado nenhum. Eles estão presos em falácias de todos os lados. O contexto em que eles vivem os prende. E Paulo vai dizer assim, irmãos, cuidado, para que ninguém vos engane com essas vãs sutilezas, conforme a tradição de homens e os rudimentos do mundo. E aí Paulo vai começar a combater agora exatamente o que a gente falou. Claro que isso são problemas da época, irmão. Isso são problemas da época. Essas seitas, né, não existem mais hoje com o mesmo nome. Mas elas existem com outros nomes. Primeira coisa que Paulo vai combater lá no verso número 9, é dizendo assim, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí, o que a gente faz com o dualismo agora, com o neoplatonismo, né? Que diz que tudo que é matéria é intrinsecamente maldito. Tudo que é matéria é ruim, logo tudo que é espiritual, né? Advindo lá do plano das ideias de Platão, é bom. Mas Deus se fez carne. Deus se fez carne. Se a dualidade nos ensina a repudiarmos o nosso corpo, porque tudo que é corpo é maldito, e aí Paulo vai dizer assim, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Como que pode então os irmãos alegarem que tudo que é corpóreo é maldito, visto que Deus se fez carne? Se em Cristo Jesus é a representação exata do Deus vivo, irmãos, em Cristo Jesus Deus está manifesto aos povos, às épocas, às nações. Cristo Jesus é o Deus encarnado na terra. Nele habita todas as coisas, irmãos. Não há nada acima dele. Visto que a própria Escritura diz que a ele foi dado um nome acima de todo nome. É só a gente voltar um livro ali no capítulo 2. Paulo vai dizer o seguinte, porque Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nele está corporalmente, ainda corporalmente, toda a plenitude da divindade. Porque o dualismo grego tem problema com isso. Como que pode? Foge a lógica. Um homem ser 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Se no meu filtro que eu uso para enxergar o mundo, não tem como, é uma dualidade, são coisas totalmente separadas, como é que esse camarada conseguiu? E Paulo bate nessa tecla dizendo assim, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora não é só com os dualistas que Paulo está combatendo aqui não, porque Paulo vai dizer que corporalmente habita o quê? Toda a plenitude. Sabe o que essa palavra significa no grego? Pleroma. A mesma palavra usada pelos gnósticos para caracterizar os transes. Aí fala assim, não, você entra em transe aqui e você vai alcançar o pleroma. Os livros do segundo século sobre o gnosticismo usam exatamente esse termo no grego, pleroma. E Paulo vai dizer assim, irmãos, esquece esse negócio de transe. Primeiro que isso aqui é um problema, né? Gigantesco, porque os gnósticos falavam que os apóstolos não tinham a revelação completa de Cristo.
Na verdade, os gnósticos falavam que o próprio Cristo não era a revelação completa de Deus. E para alcançar essa revelação precisava desse momento de êxtase. A gente vai falar um pouquinho sobre culto a anjos e tal, um monte de problema, misticismo no meio da igreja. E Paulo vai falar, esquece, a plenitude está em Cristo. A plenitude de Deus está manifesta na cruz de Cristo. Ele é a plenitude do conhecimento. Se você quer ter o conhecimento completo de Deus, olhe para Cristo. O próprio Jesus falou nos evangelhos, quem olha para mim vê o Pai. E aí os discípulos falam assim, meu Deus, mostra-nos o Pai então. Você tanto fala do Pai, mas vocês estão andando com Ele há tanto tempo e ainda não enxergaram. Porque eu sou o Pai está manifesto em mim. Eu e o Pai somos um, né? Uma unidade composta, a trindade de Cristo. A trindade divina. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, toda a plenitude, toda a manifestação de Deus que você precisa para a sua vida está em Cristo Jesus. Ah, irmão, mas eu tenho uma revelação extra, né? Porque assim, lá na minha fé, lá na minha igreja, na minha crença, tudo bem, tem Jesus, só que a gente precisa de alguns aspectos a mais. Além de Cristo, a gente precisa fazer algumas coisas. Além de Cristo, a gente precisa, tem que prestar atenção em umas datas ali, tem que cuidar com uma roupa ou outra, tem umas comidas lá que não pode comer. Aí você tira toda a plenitude de Deus e larga para a força do seu próprio braço. Não se preocupe, porque Paulo vai combater isso aqui também. Então Paulo já inicia essa postura apologética, dando com os dois pés nos peitos desses falsos profetas, esses inimigos do Evangelho de Cristo, combatendo os dualistas, combatendo os gnosticistas, não é mesmo? Paulo também vai rebater o pessoal do ocultismo, porque no verso número 10 ele fala assim, também nele estáis aperfeiçoado, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Irmãos, enquanto vocês ficam aí cultuando demônios, cultuando anjos, porque Paulo vai falar no verso 16, ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, dia de festa, lua nova ou sábado, contudo, embora todas as coisas são sombras, ninguém vos faça arbítrio contra vós, pretextando humildade de culto a anjos. Então tinha os camaradinhas, como tem até hoje, que cultuavam demônios, né? E outros camaradinhas que cultuavam anjos, e Paulo vai dizer assim, só não esqueçam de uma coisa. Só não esqueçam de uma coisa. Também nele estáis aperfeiçoados, e ele é o cabeça de todo principado e potestade. Fiquem vocês limitados à vossa adoração a anjos e demônios, porque Cristo está acima deles. Cristo é muito mais do que isso. Cristo é muito mais. Paulo vai combater os ocultistas, Paulo vai combater, e não se engane, culto a anjos, você encontra até hoje dentro das igrejas, irmãos. De chorar vendo, né? O pessoal prega com um negócio que eles chamam de espada de Miguel, uns negócios na mão assim, bem complicado. Foge. Inimigos da cruz de Cristo, malditos são esses. Porque Paulo diz assim, se alguém, ou até mesmo um anjo do céu, vir e lhe pregar outro evangelho, além desse que eu vos tenho dito, seja este anátema. Anátema, que é uma palavra sinônima de maldito. E no verso de número 11, Paulo vai dizer assim, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. A gente vai conectar esse verso 11 com o verso 16 e 17 também. E no verso 16 ele diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. E aí a gente não precisa ficar no primeiro século, né, irmão? Os judaizantes, que eram perseguidores da igreja, quase mataram Paulo lá em Atos 19, Paulo apresenta a defesa diante de Félix, eu acho que é 18, 19, não me lembro direito o capítulo, que eles quase despedaçaram Paulo. Os judeus perseguiram Paulo durante muito tempo. A perseguição romana iniciou depois. No início eram os judeus que perseguiam Paulo em seu ministério. Paulo teve que fugir num cesto de uma cidade por causa dos judeus.
Paulo foi apedrejado por causa dos judeus. Paulo teve que apelar para César no julgamento por causa dos judeus, senão ele seria morto. Paulo, quando desce lá para Atenas para pregar, é porque os judeus tinham perseguido ele até em Tessalônica. E esses mesmos judeus que perseguiam e tentavam atacar externamente a igreja, o Hernandes Dias Lopes tem um sermão muito bom sobre os ataques externos e internos da igreja. Ele usa os judeus como exemplo, que atacavam externamente a igreja, mas também internamente. Porque daí quando não dava para atacar de fora, irmãos, eles atacavam por dentro, com vãs sutilezas e com heresias, dizendo assim, tudo bem. Cristo realmente tem que crer em Cristo para se salvar. Mas, soma daí, bota um sinal de adição, mais a circuncisão, mais a guarda das luas, mais a guarda dos dias, dos sábados, mais a dieta religiosa. Aí você vai tentando fazer um link na sua cabeça com algumas coisas que você conhece hoje. Se você veste tal roupa, aí você é salvo, aí você vai para o céu. Mas tal e tal roupa, aí não vai para o céu. Aí eu adicionei ali a cruz de Cristo para a salvação, mais a vestimenta. Beleza. Se você come tal coisa, você não vai para o céu. Se você não come tal coisa, você vai para o céu. Mais a dieta religiosa. Se você guarda tal dia, aí você vai para o céu. Se você não, mais dias. E aí Paulo vai dizer assim, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso era sombra das coisas que haviam de vir. Meu Deus do céu, o que tinha de vir? Cristo Jesus é o nosso sábado. Cristo Jesus é o nosso descanso. Cristo Jesus purifica tudo que entra pela nossa boca. Cristo Jesus é a manifestação do cumprimento complicou agora, né? Dos requisitos, vamos usar outro sinônimo aqui, dos requisitos do Antigo Testamento, os requisitos cultuais, ritualísticos, tudo está cumprido em Cristo Jesus. Agora, com a fé em Cristo, crendo em Cristo, essas coisas se fazem cumpridas nas nossas vidas. Lá no capítulo de número 15 de Atos, no primeiro concílio apostólico, Paulo e Pedro conversam e Pedro se levanta e diz assim, irmãos, vocês estão tentando colocar sobre os nossos irmãos na fé um fardo que nem os nossos patriarcas puderam suportar, dizendo que eles têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Em Cristo Jesus nós somos completos, a salvação está em Cristo somente. Solos Cristos, esse é um pilar da reforma protestante. A igreja protestante não criou esses pilares em vão, irmãos. Depois de 1.300 e poucos anos de domínio romano, onde os católicos vendiam, sei lá, vendiam de tudo. Qualquer coisa que pudesse ser tocada, que lembrava, ganha um terreno no céu com isso, compra isso aqui, paga a penitência, sobe escada de joelho, toca na caveira de não sei quem, paga, os reformantes se levantam e dizem, somente Cristo para a salvação, somente Cristo, se desfaça desses despojos, desses penduricários religiosos, que dizem que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que usar esse, tem que usar aquele, somente Cristo, irmão, somente Cristo Jesus, e Paulo vai dizer assim, isso eram sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. E essa circuncisão que os judeus estão falando aí, que vocês têm que se circuncidar para ser salvo, esquece. Porque vocês foram circuncidados em Cristo. E essa circuncisão de Cristo, combatendo o legalismo judaico, não é por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão. Despojamento do corpo da carne, despojamento das vontades. A circuncisão em Cristo está na santidade do crente. Porque a marca de Cristo Jesus na vida dos cristãos não é mais algo externo ali, no corpo, é no espírito, é no testemunho, é no caráter. Porque no verso 12 ele diz, vocês têm sido sepultados com Cristo, juntamente com eles no batismo, no qual também fostes ressuscitados. Aí dava um outro problemão. Porque uma das seitas dos saduceus também não acreditavam em ressurreição, né? Aí Cristo vai dizer, e ressurreição também era um problema gigantesco para a filosofia da época. Eles falam, não, em Cristo vocês foram ressuscitados. E ainda mais os dualistas dizendo assim, não, então Deus se fez carne, Ele morreu,
Aí ele voltou a ser carne de novo. Como é que pode isso aqui, né? Não, assim como ele foi, vocês também foram ressuscitados em Cristo Jesus. Ele é o centro. Agora você para e pensa uma coisinha assim, ó. Paulo está rebatendo aqui um monte de problema da igreja, um monte de heresia. Né? E aí os neoplatonistas, dualistas e tal. Tudo com Cristo. Tudo com Cristo. A resposta para todas as heresias que entram na igreja, batem de frente com a igreja, destroem a igreja, é Cristo. É o Evangelho. É o Evangelho. Ninguém precisa de nenhum curso avançado de apologética, teologia, para defender sua fé. É Cristo Jesus. O irmão vai chegar em ti e vai falar assim, mas isso aí na igreja de vocês está errado. Lá vocês podem usar bermuda. E vocês falam, eu posso porque Cristo Jesus morreu por mim. Responde assim. Cristo Jesus é a resposta. Minha salvação não está numa calça. Minha salvação está em Cristo Jesus. Tudo bem, a gente tem que partir para outro ponto que Paulo trabalha na primeira carta aos Coríntios, que é a libertinagem, né? Não é porque vocês têm liberdade em Cristo que agora vocês vão usar ela como pretexto do pecado. Mas daí é pano para outra manga. É outro sermão. Cristo Jesus é a resposta para as heresias que atacam a igreja. Paulo no verso 13 vai dizer assim, a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão, e aí a gente sabe o que realmente é a circuncisão agora, da vossa carne, ele vos deu vida, juntamente com ele perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida e encravado na cruz. E a nossa dívida que nós tínhamos para com Cristo morreu com eles, irmãos. Morreu com ele. E para que essa mensagem, essa verdade faça efeito na sua vida, a primeira coisa que você tem que entender é que você era devedor. Você era. Você era devedor. Para que Cristo brilhe como uma luz na sua vida, primeiro você tem que entender que sem Ele não existe nenhum motivo para você respirar agora. Porque sobre a tua vida está um escrito de dívida impagável. Impagável. Não tem como pagar. Junta os homens mais piedosos da terra, pega todos os prêmios, o pessoal ganhou o prêmio Nobel da Paz, aí que ajudou, bota tudo numa balança, não paga, nem pesa a dívida que nós temos contra Deus. Agora Cristo Jesus sim. Cristo Jesus paga essa dívida, irmãos. É o raciocínio da honra, né? Eu gosto muito dessa linha de raciocínio. Porque você fala assim, por que Cristo Jesus teve que morrer numa cruz por nós? Por que somente Ele? Por que somente Cristo poderia resolver esse problema? Primeiro a gente vê no Antigo Testamento que muitos tentaram e não conseguiram, né? Muitos, meu Deus, muitos, demais. Deus levanta Abraão, faz uma aliança com um povo especial para ele, não adianta. Deus levanta Moisés, Deus levanta Josué, Deus levanta os juízes, Deus levanta os reis, Deus levanta os profetas. Pega o livro de 1º e 2º Reis e lê lá. Aí quando você for ler, anota num caderno quantos reis foram lá, segundo o coração de Deus, que agradaram a Deus. Sobra dedo na mão. E foram dezenas de reis. 40 e poucos, se eu não me engano. O próprio Salomão, não é mesmo? No final do seu reinado se rendeu à idolatria. Ninguém conseguiu. Por que tem que ser Cristo? Por causa da honra. A punição, irmãos, ela se dá conforme o nível de honra do ofendido. Então, aquele raciocínio básico, eu já falei aqui. Eu vou aqui e ofendo o Guilherme. E dou um soco no Guilherme. Apesar que eu sou péssimo em fazer isso, mas tudo bem. Aí o Guilherme, o que ele vai fazer? Sei lá, vai fazer um corpo de delito, vai conseguir uma medida provisória, vai não chegar tantos quilômetros perto dele e tal. Agora, se eu faço isso com o governador do estado, já é diferente. Se eu faço isso com o rei da Inglaterra, já é diferente. Se eu fizer isso com o rei da Inglaterra, eu fico em prisão perpétua, lá na Inglaterra, em Londres. Conforme a honra da pessoa que eu ofendi, que eu agredi, e aí eu usei soco como exemplo, mas pode ser uma ofensa, a minha punição é maior. Logo, Deus, que é infinito em honra, qual punição cabe a nós? Infinita. Não tem como pagar.
para pagar isso apenas alguém que é infinito em honra também, que é Cristo Jesus vertendo o seu sangue no madeiro. E ali essa dívida foi cravada junto, é o que Paulo vai dizer aqui, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, faz isso, faz aquilo, não faz isso, faz aquele, no qual nos era prejudicial, removeu inteiramente e cravou na cruz, irmãos, e despojou todos os principados e potestades, publicamente ao desespero, triunfando sobre eles. Paulo quebra esse legalismo religioso, muito presente nos nossos dias, em igrejas que falam assim, não, você é salvo pela graça de Deus. Efésios 2:8, a salvação vem pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Efésios capítulo de número 1 também fala isso. Ele vai dizer assim, algumas igrejas dizem assim, a salvação é pela graça de Deus, mas você tem que fazer isso, aquilo, aquele, não pode fazer isso. Paulo quebra isso, dizendo que a nossa dívida está paga por Cristo. Ontem, lendo as Escrituras, estudando para o sermão, eu olhei um vídeo lá de uma música, onde a mulher cantava assim, eu estou pagando o preço para entrar no céu. Aí assim, chegou-me na vontade de vomitar em cima do notebook. Mas é de moer o rim, irmão, de tanta heresia. E aí era o verso da música, né? Eu estou pagando o preço para entrar no céu, Vão ter que reformar de novo. Ressuscita Lutero, irmãos, meu Deus do céu. Somente Cristo, irmãos, somente Cristo. A dívida foi cravada na cruz. O preço já foi pago. Se a gente tentar pagar, a gente não consegue, por mais que a gente tente. Mas eu sou um bom marido, eu sou um trabalhador, eu trato bem minha esposa, eu não cometo delito com ninguém, eu sou justo, eu sou fiel às minhas dívidas e tal. Não importa, é infinitamente devedor de Deus igual. Infinitamente devedor de Deus igual. Paulo vai contra essa gente que perde a racionalidade. Porque olha só o que ele fala no verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto a anjos, baseando-se em visões, infatuado sem motivo algum na sua mente carnal. O misticismo, não é mesmo? O misticismo religioso, isso aqui destrói a igreja de Cristo. Porque eu já falei várias vezes aqui, que uma vez minha outra experiência de fé, numa outra igreja, eu perguntava para os meus amigos lá, eu tinha bastante amigos lá, e eu perguntava para eles assim, por que tu vem na igreja? Por que tu vem? Fala para mim por que tu vem na igreja. Eu venho na igreja pelo seguinte, na hora que tem o louvor ali, e que eles apagam as luzes da frente, e daí começa a tocar, eu sinto um negócio assim, eu sinto uma presença de Deus, é maravilhoso, eu sinto sim. Só que a vida em Cristo Jesus não pode ser baseada em experiências. E Paulo vai falar assim, vocês não se deixem julgar para essa galera aí que se baseia em visões, esses cultos que perdem a racionalidade. E é profecia para cá, é profecia para lá, é visão, e eu vejo isso, eu vejo aquilo, e não sei o quê. E aí Paulo vai falar, sabe o que esse pessoal não faz? Aliás, eles não retêm a cabeça que é Cristo. Acontece todo um negócio no culto, toda uma experiência, um êxtase, e no final Cristo não é pregado. Ainda lá em 1 Coríntios, Paulo fala assim, porque não cabe nada a mim, entre vós, não me cabe a mais nada, além de pregar a Cristo e esse crucificado. Sabe por que Paulo falou isso? Porque lá em Corinto também tinha os partidaristas que estavam falando assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus, criando partidos. Irmãos, lembram disso quando a gente expôs 1 Coríntios aqui? Apolo era um camarada muito bom de falar. Ele tinha uma retórica muito legal. E o pessoal começou a engrandecer aquilo, até porque lá em Coríntios tinha o Areópago, né? Tinha os sofistas da época. Os sofistas da época eram pagos só para ir no Areópago lá, que era um teatro assim, né? E ficar falando. Tal. Ele até, lá em Atenas, que também tinha Areópago, Paulo até fala, eu notei que vocês são muito de... me esqueci agora o termo que ele usa. Mas isso de viver de novidade, ficar falando.
E eles eram muito disso, e Paulo vai falar assim, ó, eu não venho com língua de homens falar para vocês, em sabedoria de homens. Cabe a mim pregar apenas Cristo e esse crucificado. Nesse mesmo sentido, Paulo vai falar assim, irmãos, esse pessoal aí que faz culto a anjos, tem visões, infatuado, êxtase, eles não retêm Cristo. O culto, o motivo por eles irem na igreja, gira em torno da experiência, de eu ir na igreja e sentir os cabelos do meu braço arrepiar, e não Cristo. Para um cristão sincero, essa pergunta devia ter uma resposta rápida. Eu vou na igreja por causa de Jesus, porque ele morreu por mim numa cruz. E Paulo combate essa série de problemas que a igreja vem tendo, colocando Cristo no centro de tudo. Cristo no centro de tudo. No final, Paulo vai dizer também que essas coisas não têm efeito nenhum contra a santidade, né? Porque ele vai falar, isso tudo, vamos direto para o verso 23, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo no final vai falar assim, olha irmãos, se vocês querem crescer em santidade, não adianta fazer nada disso. Se vocês querem crescer em santidade, vocês precisam estar com Cristo. Vocês precisam estar mais próximos de Cristo todo dia, porque todas essas coisas, esse ritualismo, esse paganismo, esse êxtase, essas filosofias, essas heresias, não tem valor algum para vocês crescer na vida cristã. Não muda nada. Vocês vão fazer todo um tendel na igreja, vão chegar no culto, vai ter profeta de não sei aonde, revelação de não sei quem, 7 segredos para uma vida espiritual, mas não sei o quê. O culto vai ser nossa, vai todo mundo à loucura. No outro dia comete o mesmo pecado. Não mudou nada, não serviu de nada, não teve eficácia nenhuma. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Paulo vai rejeitar, irmãos, o evangelho que não tem Cristo como centro. E dessa forma a gente tem que rejeitar todo o evangelho que não busca entender Cristo como centro. Nós temos Cristo somente para a salvação. Somente tudo está em Cristo Jesus. Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa apologética. É nele, irmãos, que nós confiamos para a salvação. Se a gente confiar em nós mesmos, irmãos, estamos com um problema. Problemaço. A gente não conseguiria pagar nem dívidas dos delitos que a gente comete contra homens. Imagina contra Deus que é infinito em honra. Não dá. Centraliza em Cristo, irmãos, nas nossas vidas essa manhã. Vou chamar o irmão João para fazer uma oração. E a gente vai estar encerrando o culto, louvando a Deus.